Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos aqueles que vão nos acompanhar nessa gravação. Estamos aqui mais uma vez para estudar a obra O Homem Integral, nosso estudo semanal de quarta-feira, com mais uma leitura. Estamos lendo o capítulo 2, cujo título é Estranhos Rumos, Seguros Roteiros. E a primeira parte que nós estamos estudando desse capítulo 2 é Homens Aparência. Espero concluir essa parte hoje. Com a graça de Jesus, nós vamos conseguir. Vamos lá. O que nós vimos anteriormente? Que tanto o homem individualmente como os grupos sociais, eles estão esvaziados de objetivos elevados. E esse esvaziamento de objetivos elevados, ou seja, a falta de um ideal, tem como consequência o quê? O desvirtuamento, a opressão causada no meio social pela competição. A dissimulação dos sentimentos. Por quê? Porque eu estou competindo, então eu preciso mostrar que eu sou mais forte do que eu realmente sou, enfim. Então nós lembra acho que eu não falei, né? Do nome da sessão? Homens Aparência. Então já está entrando aqui a mentora no porquê que ela está querendo dizer isto. Então ela está querendo dizer que a forma como a sociedade está estruturada, que não trabalha a questão do idealismo, faz que o homem seja escravo dos seus desejos. Então, ela falou muito de liberdade nessa parte dos homens aparência. Porque os homens nessa sociedade, eles estão mumificados nas ambições, as ambições mundanas. Então, com essa contextualização, vamos ler o primeiro parágrafo de hoje. Ela vai ser uma conclusão que ela vai fazer sobre essa questão da mumificação nas ambições e presos aos desejos em que vivem os homens nessa aparência social, e isso contamina o meio social, e isso vai se retroalimentando, ou seja, o homem intoxicado, contaminado por essas paixões, ele influencia a massa, ele influencia a sociedade. E a sociedade, por sua vez, modificadas dentro dessa perspectiva, vai influenciando os indivíduos, que têm que reagir a essa pressão social, dissimulando o que é. Então, olha só o que ela vai dizer. Desencadeia-se um distúrbio no conjunto social, que afeta o homem, por sua vez, perturbando mais o grupo, em círculo vicioso, no qual a causa, gerando efeitos, estes se tornam novas causas de tribulações. Olha o que ela está dizendo, é um ciclo vicioso. Então, o indivíduo desequilibrado produz o quê? Uma sociedade desequilibrada. E uma sociedade desequilibrada faz com que o desequilíbrio do indivíduo aumente ainda mais. E aí eles vão se retroalimentando até quando? Essa é a questão, até quando? Até que chegue-se a um limite, né? Concorda? E a pergunta que a gente faz é qual é esse limite? E nós já estamos vendo que nós vivemos numa sociedade contaminada por essa disputa desenfreada, por esse egoísmo desenfreado, e a gente já está, aqueles que já despertaram um pouquinho, até quando? Até quando? Por quê? Porque já existe a ânsia de mudança, a ânsia dessa nova organização social. Mas é como às vezes numa doença, eu gosto de comparar essa situação com um furúnculo.
que acontece com o furúnculo, né? O pus, ele vai se acumulando e fica uma dor local aqui, ali imensa, às vezes até febre e tudo mais. E quando ele vem a furo, que visualmente parece que piorou, porque é isso, que aí a visão é ruim, né? Mas na verdade é o processo de melhora. Então, quando a coisa parece que piorou, que tá mais feio, enfim, não, já é a expulsão daquele agente ali infeccioso que estava no local. Então, nós podemos comparar a nossa terra desse jeito. É como se estivéssemos num processo de trabalho ali do organismo patológico e ele está gestando. Então, nós estamos naquela parte em que tá difícil de suportar aquela podridão por dentro. E de repente vem a furo. Vir a furo nós começamos a enxergar as mazelas da sociedade. Nós começamos a ver, porque é isso. Aí veio a furo. Só que não é o pior. Então a gente tem a impressão de dizer, já viu gente falando, nossa, mas esse mundo não tem jeito, né? Assim, esse mundo tá pior. Tá pior, gente? Não tá pior. A impressão é que tá pior porque é isso, porque agora ele está drenando. Então nós estamos vendo aquela situação mais gritante. Porém, vamos lembrar disso, que nós estamos passando por um processo de reforma. E nesse processo de reforma, nós vamos passar por situações que não vão nos agradar. Mas tem que lembrar que tudo isso é para que a coisa venha à tona, para que possa ser resolvido, para que a gente possa começar um novo círculo com bases melhores. Então, sair do círculo vicioso e entrar num círculo virtuoso, tá certo? Mas a gente tem que lembrar isso, que esse processo de egocentrismo, que mumifica, que a gente se mumifica, congela na própria ambição e que fica preso aos próprios desejos, isso é uma situação que um dia vai terminar. E quando? Quando a gente conseguir modificar os indivíduos de fora para dentro? Não, de dentro para fora. Então é por isso que o autoconhecimento é uma das ferramentas, é a ferramenta mais poderosa que a gente pode ter de transformação, mas ela começa pequeno, porque não é todo mundo que muda ao mesmo tempo, né? A gente muda um pouquinho e já fica querendo que o marido, que o filho, que o irmão, que a mãe, que o pai, que o vizinho muda também, mas não é assim. Cada um tem o seu tempo, então a gente tem que fazer a nossa mudança e esperar o tempo da mudança do outro. Então é por isso que nós precisamos ter também autoconhecimento e paciência para esperar o tempo do outro. Quando o nosso exemplo, se é que ele seja bom, espero que a gente possa ter alguns bons exemplos, podem contaminar. Quando ele for contaminando os outros, aí nós vamos ver a mudança acontecer de maneira mais rápida. Mas precisa ter paciência para não impor, porque Deus não impõe nada a ninguém, não viola consciências, então nós também não temos direito de violá-las. Agora vem o nosso compromisso para aquele que já está aqui, que já despertou para os seus deveres, porque é isso, gente. Se vocês estão aqui, eu já vou informando a vocês já despertaram essa luzinha da consciência. Tem coisas que a gente já não consegue fazer mais antes como fazíamos. Tem coisa que a nossa reflexão já fala, nossa, mas isso aqui vai acontecer isso, e vamos chegar à conclusão do que nós podemos fazer. Já podemos fazer isso. Então quer dizer que nós já temos um compromisso. E Joana vai dizer isso para nós, olha só. Reverter o sistema injusto e desgastante, no qual se mede e valoriza o homem pelo que tem e não pelo que é, em razão do que pode, não do que faz. É o compromisso de todo aquele que é livre. Então, aquele que já entendeu o que é liberdade, já entendeu que a liberdade é muito mais ampla
do que no sentido propriamente material, que é a liberdade de saber o que deve fazer, de fazer suas escolhas, de ser o que realmente é. Então, o homem livre, lembra que ela discutiu muito que liberdade é uma coisa que vai se conquistando com a evolução. Então, depois de discutir tudo isso, ela está dizendo: aquele que já está nesse caminho de se libertar, ele tem um compromisso. Qual é o compromisso? Reverter esse sistema em que o homem é valorizado pelo que ele tem, não pelo que ele é. Em que tem mais poder aquele que pode, né? Ele é valorizado, né, pelo que ele pode fazer. Então tem o poder temporal, não pelo que ele faz, de fato. Então as pessoas que estão no poder é porque foram levadas ao poder pelo quê? Pela moralidade, pelas coisas boas que ela faz, ou por um poder que foi lhe dado de forma escusa, entende? É essa a questão. Então esse sistema que ela chama de sistema injusto e desgastante, qual é o compromisso daquele que começa a vislumbrar a liberdade? Alterar esse estado de coisas. Essa vai ser a nova terra renovada, regenerada. E essa nova terra aguarda por quem? Por todos nós. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz que bem-aventurados aqueles que têm ânsia de justiça. Tá vendo que não é aquele que faz a justiça, não é isso que ele está dizendo. Que tem ânsia de justiça. O que é ter ânsia de justiça? Aquele que já quer o mundo justo. Então, aquele que já quer o mundo justo, ele já está com vislumbre da sua liberdade. Ele já quer fazer. Por quê? Porque ele será saciado. Então, ou seja, Jesus está nos prometendo que uma hora nós vamos conseguir, pelo nosso trabalho, pela nossa renovação íntima, pela nossa paciência e compreender o tempo de cada um, até que cada um chegue nesse patamar. Aí sim, nós vamos ter saciados a nossa sede de justiça, porque na terra regenerada nós vamos conseguir ver um sistema menos injusto. É isso, né? Concordam? É a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Para quem está acompanhando agora, eu estou recordando isso porque nós começamos esses estranhos rumos, seguros roteiros, dizendo que Jesus traçou um seguro roteiro de redenção para nós. E isso está compilado nas 8 bem-aventuranças, lá no Sermão do Monte. Então, cada hora que eu ligo assim, eu vou ligando com uma das bem-aventuranças para que a gente perceba que esse é o rumo seguro, para que a gente deixe esses homens aparência e possamos construir e espelhar e refletir aquilo que realmente somos. A desordenada preocupação por adquirir a qualquer preço equipamentos, veículos, objetos da propaganda alucinada, a ansiedade por ser visto e acatado no meio social, o tormento para vestir-se de acordo com a moda exigente, a inquietação para estar bem informado sobre os temas, sem profundidade de cada momento, transtornam o equilíbrio emocional da criatura, arrojando-a aos abismos da perda de identidade, a desestruturação pessoal e a confusão de valores. Foi grande, mas eu quis ler tudo de uma vez para que a gente possa entender o sentido geral. O que ela está dizendo? Ela citou um monte de coisas que são preocupações que a gente tem. Preocupação: qual é o próximo carro que eu vou comprar? Comprar casa, apartamento, né? Às vezes não só um para eu viver, mas eu quero mais para deixar para os filhos, sei lá, para quê, né? Porque a justificativa é esse, para deixar para os filhos. Bom, deixa os filhos ter a vida deles, né? Enfim, muitas vezes a gente tem ânsia de adquirir. A questão é, para quê? O celular mais novo, não é assim, gente? O objeto da propaganda que apareceu na televisão, eu preciso estar na moda, a roupa da moda.
Então a gente precisa ver quais são essas coisas que estão listadas aqui por ela que nós também nos apegamos. Por quê? Porque isso vai fazer com que nós vamos perdendo a nossa identidade, porque a gente vai se dissolvendo na massa. Vocês concordam? Porque aí é a grande mídia que dita aquilo que eu devo fazer. Inclusive, eu fico tomado pela ânsia do ter. Aqui tem uma coisa importante, tá? Que às vezes a gente pensa, ah, não, mas eu não ligo não pro equipamento da última moda, não ligo muito pra roupa, tal. Beleza, ótimo. Mas será que você não liga para isso, ó? A inquietação por estar bem informado sobre temas sem profundidade. Querer saber, querer saber. Pode ser também uma vaidade, né, gente? Então, prestar atenção nisso. Até eu estava conversando com uma pessoa segunda-feira, eu estou dando uma disciplina que trabalha um pouco com mídias, né? Mas mídias nesse sentido de reflexiva, trazer um pequeno trecho e fazer reflexão em cima dela. E aí eu achei muito interessante que os alunos trouxeram assim para mim, como é bom fazer isso, porque eu tinha assistido esse filme, eu não levo o filme inteiro, eu levo trechos, né? E filmes, eu vi esse filme, mas não prestei atenção nisso, sabe? Então esse foi o comentário. Aí eu fiz a seguinte pergunta: por que será que você assistiu e você não prestou atenção nesse lance, nesse nuance, nessa questão? Sabe, porque a gente vê as coisas muito rapidamente, foi essa a conclusão. Falei, ah, é? Aí eu aproveitei, né, a fala deles, e eu achei muito interessante qual foi a discussão que saiu. E para mim era novidade, porque eu não tenho minha. Desculpa, gente. Porque eu não. Instagram eu não tenho, assim. Eu até tenho instalado, instalaram para mim, mas eu não uso. E o que eles me falaram? Que eu, assim, achei até gritante. Falei, gente, não é possível. Ela falou assim, eu vou desinstalar, sabe por quê? Porque ficam uns filmes curtinhos e você vai assistindo uma coisa e ele vai te recomendando coisas parecidas daquilo que você gostou. Ela falou assim, quando eu vejo, já passou 1, 2, 3 horas e eu tinha que ter feito. Eu falei, aí ela falou assim pra mim, e o pior, eu já tentei que quando termina eu não sei o que eu assisti. Aí eu aproveitei e falei assim, o que você acha que está acontecendo? Ela falou assim, acho que é vício, né? Eu falei, e o que o equipamento faz com você? Te vicia com coisas rápidas, sem muita informação, justamente é como se fosse uma dopamina, como se fosse ali, você fica vidrado naquilo para você não sair do aplicativo, né? Ela falou, é verdade. Eu falei, então, o que você tem que fazer? Lutar contra isso, né? Você não pode deixar. Assim, então, às vezes eu tenho que estudar e não estudo, porque a hora que eu vi já passou 3 horas, né? Então, olha, gente, como isso é gritante e nós estamos desse jeito. Por quê? Porque as mídias sabem como nos viciar. E não é para coisas reflexivas, tá vendo aqui, ó? Conteúdos sem profundidade, porque não querem que a gente reflita, querem que a gente consuma informação rapidamente para nos viciar e não para nos melhorar, enfim. Outra coisa que eu vi, que houve uma discussão e isso cabe aqui, é a questão da rapidez das coisas. Eles me falando assim, que eles pegam vídeos e aceleram. E isso é um problema. Que eles falam, quando eles vão falar com alguém, assistir uma aula, a gente estava falando de aula, né? Ao vivo, o que eles querem fazer? Acelerar a pessoa. E eles não conseguem. Então isso dá ansiedade. Eu falei, olha, tá vendo? Então é isso, então nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisas que a gente tem por aí, para que a gente leve nós mesmos para dentro de nós e saibamos separar o joio do trigo, o que me serve e o que não me serve. Então, porque isso serve para quê? Olha que ela fala, arrojando-a, ou seja, jogando a pessoa nos abismos da perda de identidade, na desestruturação pessoal. A pessoa fica tão impregnada naquilo que ela não
olha para ela, ela não tem o convívio com o outro, às vezes deixa de prestar atenção naqueles que estão no seu entorno, na sua família, desestrutura a família. Então isso é muito sério. Então por isso, autoconhecimento é muito importante para a gente saber até identificar isso. Último parágrafo dessa parte, Homens Aparências, onde ela vai fazer o fechamento de tudo isso que a gente está falando. E eu tenho um comentário antes de eu fazer isso. Então, essas questões que nós estamos comentando, né? Da mídia, da informação fácil que nos vicia, quando nos vicia, nós estamos falando novamente de liberdade. Então, será que eu realmente sou livre para assistir o que eu quero? Eu acho que eu sou livre, mas na verdade eu não sou, porque o algoritmo está lá, vendo o que me interessa, o que chama a minha atenção, para me mostrar cada vez mais daquilo, para me viciar. E até os alunos falaram, né? Eu não sei porque eu não vejo isso, que a hora que eles percebem, já 3, 4 vezes é o mesmo vídeo que vem e eles assistem, como é muito rápido, eles não assimilam a informação, eles só vão perceber muito depois que tá repetindo. Então parece zumbi, até eu brinquei, zumbi? Ela falou, então, será que nós somos zumbis? Vamos prestar atenção nisso, né? Homens aparência tornam-se quase todos. Prestou atenção nisso, gente? O que ela está dizendo? Pode-se reconhecer como homens aparência porque você também é. Somos quase todos. Calmos ou não. Fortes ou fracos. Ricos ou pobres. Enxameiam num contexto confuso. Sem liberdade, no entanto. Em regime político e social de liberdade, entulhados de ferramentas de trabalho como de lazer, desmotivados e automatistas, sem rumo. Eita, vamos parar aqui? Homens aparência, em todas as esferas sociais, com todos os comportamentos emocionais, entendeu? Olha, calmos ou não, fracos ou fortes, ricos ou pobres, todos, né? Quase todos são. Então, o que acontece? Esses homens, aparências, não têm liberdade, é isso que ela está dizendo. E isso a gente dá para concluir de tudo que a gente falou, né? Porque se eu estou vivendo preso a uma aparência, significa que eu não tenho liberdade real. Porém, vivem num regime político e social de liberdade, vivem numa democracia, acham que são livres, mas na verdade não são. Por quê? Porque não sabem exatamente, não tem a autoconsciência de saber o que é realmente ser livre. Por quê? Que eles vivem num contexto social e político de liberdade sem, entretanto, ser livre, porque vivem atulhados de ferramentas de trabalho como lazer, porque estão desmotivados na vida. O que é desmotivado? Não tem motivação para fazer e para viver. Vivem num automatismo, lembra? Lá no capítulo anterior, sobre o primeiro fator de perturbação, que era a rotina. Rotina é o quê? Que ela nos apresentou viver no automatismo. Então, quando eu vivo no automatismo, eu estou como um homem em aparência. Portanto, sem rumo, ou seja, sem ideal. E o homem sem ideal é presa fácil para ficar mumificado nas ambições e preso aos desejos. Prosseguem avançando ou caminhando em círculo? Será que esses homens aparentes estão caminhando em círculo? Tem a impressão que estão caminhando, mas não estão avançando. É isso que ela está dizendo. Eles caminham, mas não avançam. Por quê? Porque estão desnorteados na grande horizontal das conquistas de fora. Por que não avança? Porque a evolução você vai em circular e vai em espiral aumentando. Não sei se vocês conseguem ver. Eu começo em circular os meus aprendizados e subo um patamar. Naquele patamar, giro, subo um patamar. Isso é uma espiral,
espiral da evolução, tem que ir subindo, vocês concordam? Mas se eu estiver vivendo preso ao automatismo, eu sou um homem aparência. Então ele não tem o ideal que o puxa para cima, porque o ideal é que faz com que a gente vá aprendendo e vá subindo um degrau de cada vez. Mas se eu não estou, mas se eu não tenho a motivação e nem tenho a minha consciência desperta, um ideal para seguir, o que acontece? Eu fico desnorteado, não sei para onde eu vou, então eu começo a aprender em círculos. E aprender em círculos é nunca sair do mesmo lugar, porque eu ando e não subo o degrau que eu preciso. Para subir no degrau evolutivo, eu preciso de ter um ideal. Só que esse ideal é a conquista de dentro, concorda? Conquista de nós mesmos. E por que quem caminha em círculo, esse homem em aparência, não se eleva? Porque ele está preso nas conquistas de fora. Então, quem está preso às conquistas de fora, que quer só quer ser um conquistador vitorioso do que está fora, ele não consegue avançar nas conquistas internas. É isso que ela está dizendo. Por quê? Porque ele teme a verticalidade da interiorização realmente libertadora. Então, ou seja, se eu tenho um ideal, eu tenho uma força que me puxa. Então, olha, espiral, gente, ó. Começa aqui, a hora que der uma volta, tá um pontinho. Eu vou começar com a mão, ó. Eu começo aqui, tá? A hora que eu vou tendo meu ciclo de experiências, várias, para eu poder aprender. Só que a hora que eu volto no ponto que eu comecei, eu não tô no mesmo ponto, eu tô um pouquinho acima. Que eu aprendi, eu subi, tem algo que me puxa para cima. Aí eu tô no outro patamar, eu giro, vou aprendendo. Quando eu der uma volta, eu tô um pouquinho acima, de pouquinho em cima, pouquinho em cima, pouquinho em cima. O que vai acontecer, gente? Nós vamos avançar. Agora, se eu só girar no mesmo ponto, sem ter algo elevado que me puxe, eu fico patinando, rodando em círculos sem avançar. Assim, é por isso que Jesus disse, né? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Quem são os mortos para Jesus que vão enterrar os seus mortos? Aqueles que não têm autoconhecimento, que estão mortos para a vida espiritual, estão sem ideais. É esses homens sem rumo, que possamos então ter nossos rumos muito fortes, muito bem estabelecidos, para que possamos sair dessa ideia dos homens aparências. Era isso que tínhamos para hoje na leitura. Acabamos Homem Aparência. Semana que vem nós vamos começar com uma nova sessão desse capítulo, chamada Fobia Social. Lembre-se que fobia é medo. Então, o que será que vai nos dizer aí essa fobia, esses estados fóbicos, psicológicos fóbicos, né, socialmente, para a gente poder aprender. É isso, tenha uma ótima semana, até semana que vem.